Olá! Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo num projeto integrador da Univesp. O tema exato da pesquisa é Análise de indicadores e tomada de decisão, proposta de melhoria em um ambiente organizacional. Basicamente, vamos destrinchar como a tecnologia e os dados revolucionaram a otimização do processo de montagem de caldeiras industriais. E claro, a gente precisa dar o devido crédito a quem estruturou esse trabalho excelente. O grupo de pesquisa da Univesp é formado por Anderson da Silva, André Luiz Abraão Dias Pereira, André Luiz de Oliveira Júnior, Antônio Bruno Cruz da Conceição, Liliane Aparecida Alves Sintra de Carlo, Ana Carolina Magalhães e Mariana Leles de Andrade. A grande sacada dessa pesquisa é exatamente tirar a gestão do achismo e colocar na base da evidência pura. Sabe aquela história de transformar números gigantes e confusos do chão de fábrica em decisões estratégicas que todo mundo consegue enxergar e aplicar? Pois é exatamente o poder dessa gestão de indicadores que a gente vai ver na prática hoje. O nosso roteiro de hoje cobre o desafio em Sertãozinho, o PCM e os indicadores-chave, a solução de gestão em tempo real e, por fim, a análise de resultados. Começando pelo primeiro ponto, o desafio em Sertãozinho e o contexto industrial. Para quem não conhece o cenário, Sertãozinho é um polo gigante super reconhecido no setor metamecânico e sucroenergético no Brasil. Só que a montagem e a manutenção das caldeiras industriais por lá esbarravam num problema bem sério. A manutenção era quase toda reativa, ou seja, a galera esperava o equipamento quebrar para só então ir lá consertar. Imagina o efeito cascata disso, né? Atrasos absurdos, custos indo lá para o teto e uma confiabilidade perigosamente baixa. E num setor que literalmente não pode parar, isso é uma bomba relógio. E é aí que entra a nossa segunda parte, PCM e indicadores-chave, a base teórica. A solução para desarmar essa bomba atende por 3 letrinhas, PCM, que significa Planejamento e Controle da Manutenção. Mas olha só, esquece aquela velha ideia de que PCM é só um calendário pendurado na parede. Na era da indústria 4.0, o PCM virou o cérebro da operação. É uma ferramenta de inteligência analítica que prevê o problema antes dele acontecer, garantindo que tempo, recursos e dinheiro sejam gastos de forma totalmente cirúrgica. E para que esse cérebro funcione de verdade, ele precisa ser alimentado com métricas, os famosos KPIs. O primeiro que a gente precisa entender é o MTBF, ou Tempo Médio Entre Falhas. Essa métrica é crucial, porque revela o nível de confiabilidade das peças. Pensa assim, quanto maior for esse número, mais estável e segura está a caldeira. O MTBF é a prova real de que as manutenções preventivas estão de fato dando conta do recado. O segundo indicador de ouro é o MTTR, o tempo médio para reparo. Porque, vamos ser sinceros, uma hora ou outra a falha vai acontecer. A grande questão é, quando ela ocorre, quão rápida é a equipe para diagnosticar e resolver o problema? A agilidade aqui é fundamental para estancar o prejuízo de uma fábrica parada. Um MTTR baixo significa que a equipe é super bem treinada e que o processo de conserto é eficiente e sem enrolação. E juntando tudo isso, a gente chega no OOE. Esse é o indicador rei no setor sucroenergético. Ele pega a disponibilidade, performance e qualidade e joga tudo num percentual só. Basicamente, ele responde aquela pergunta de $1 milhão. A máquina está realmente sendo produtiva ou a gente está jogando esforço fora com paradas inesperadas e retrabalho contínuo? Agora vamos ver como tudo isso funciona no dia a dia. Solução: gestão em tempo real. Aplicação prática. Como o grupo da Univesp resolveu aplicar isso no chão de fábrica? Com uma sacada genial pela sua simplicidade. Uma planilha Google estruturada. É isso mesmo, sem softwares mirabolantes. Os próprios técnicos alimentam os dados ali na hora de forma colaborativa, direto pelo celular. No mesmo instante, a ferramenta já calcula o MTBF e o MTTR automaticamente. As células da planilha mudam de cor para vermelho, amarelo ou verde, criando um alerta visual instantâneo que qualquer um entende. É a indústria 4.0 de um jeito acessível e com custo de implementação praticamente zero. E o que aconteceu depois? Vamos para a análise de resultados, a revelação dos dados. A clareza desse painel de indicadores é o que chama a atenção logo de cara. Olhando o desempenho de fevereiro, a gente vê um MTBF de 224 horas e um MTTR de 5,3 horas. Se a gente compara com o mês anterior, houve uma pequena queda na confiabilidade. Só que o grande truque aqui é, por causa do alerta visual, os gestores perceberam isso na hora. Eles sacaram possíveis desgastes nos componentes depois de um pico de demanda, e a informação visual permitiu que a engenharia entrasse em ação super rápido. E aqui está o grande ponto de virada do estudo. Olha o contraste absurdo entre novembro e dezembro. Novembro foi o mês crítico, o caos.
O número de paradas dobrou, o MTBF despencou para 180 horas e a equipe demorou muito mais para reparar os danos. Mas, como eles tinham esses dados escancarados em tempo real, a equipe de PCM conseguiu reestruturar todo o planejamento. O resultado prático, em dezembro, as paradas caíram pela metade e a disponibilidade saltou para impressionantes 98,79%, uma recuperação fantástica. E isso mostra direitinho a relação de causa e efeito. Analisando o gráfico de correlação, fica super evidente como aquelas 4 falhas de novembro puxaram a disponibilidade global do sistema lá para o fundo do poço, a pior marca do semestre. A visualização dos dados esfrega na nossa cara que não adianta você ter a caldeira mais potente do mercado se a sua manutenção vive apagando incêndio e causando interrupções tão longas. Então, qual foi o grande veredito final dessa implementação? Ao longo de todo o semestre analisado, a caldeira principal cravou uma disponibilidade global de 98,02%. Isso prova de um jeito totalmente incontestável que quando você junta as estratégias do PCM com ferramentas digitais de monitoramento simples, você esmaga os gargalos, reduz drasticamente o retrabalho e, por fim, garante aquela altíssima performance que a indústria moderna exige. Lógico, não existe sistema perfeito no primeiro dia, e a melhoria contínua é a alma do negócio, certo? O uso da planilha no dia a dia gerou feedbacks super valiosos do pessoal da operação. Para evitar aquele clássico erro de digitação, a equipe sugeriu colocar menus suspensos para padronizar as categorias de falhas. E além disso, eles fizeram questão de incluir travas e indicadores para garantir o cumprimento rigoroso de normas de segurança como a NR13, que é essencial para evitar acidentes e, claro, multas pesadas. Para fechar nossa análise, eu quero deixar uma reflexão. O setor industrial simplesmente não tem mais espaço para improvisos. Para quem trabalha na área ou estuda esse mercado, adotar uma cultura movida a dados deixou de ser um luxo, virou pura sobrevivência. Na loucura que é a indústria 4.0 hoje, a gestão de manutenção nas operações está só reagindo aos problemas que já aconteceram ou já construiu a inteligência necessária para antecipar o futuro. Fica a provocação. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.